Essa noite nós vamos estar estudando um pouquinho sobre um assunto bem conhecido, né? Que eu gosto bastante de falar, que eu sou muito experiente para falar desse assunto. Os irmãos já sabem. Sobre o quê? Casamento. De novo. Pedro vai falar, a vida Laura vai falar, nossa, ele só fala disso, né? Foi lá em casa fazer o culto lá. Casamento. Casamento, né? Mas assim, é porque é muito bom falar sobre casamento. Eu gosto de falar sobre casamento. Porque uma parte da minha vida que eu mais cresci, né? E que eu mais senti falta de Deus foi quando eu casei. Porque casamento não é fácil. Mas também casamento, irmãos, nós precisamos entender. Porque o mundo hoje em dia, né, tem o casamento como uma coisa ruim. Muitas vezes nós ouvimos no mundo aí fora as pessoas falando assim, nossa, você casou, você quer casar, você pretende casar, e as pessoas falam assim, não, nossa, Deus me livre, né? Não tô louco ainda para fazer isso. Então hoje em dia casamento para as pessoas do mundo é algo que não é bom. Só que nós que somos cristãos temos que entender, e o pastor Clodoaldo vem falando muito sobre isso nos últimos sábados, nos últimos estudos, sobre o mandamento esquecido. Aqueles que estão acompanhando o estudo, qual é o mandamento esquecido? A guarda do sábado. Né? Lembra-te do dia do sábado. E quando o sábado foi instituído para o ser humano? No Éden. E o que mais foi instituído no Éden? Junto com o sábado, né? O casamento. Quem celebrou, quem fez o primeiro casamento foi Deus. Será que é algo importante para nós? Esses dias, conversando na firma com os meus sócios, trabalhando lá com os meus sócios e conversando um pouco, é difícil nós conversar, mas de vez em quando nós conversamos. Nós estávamos conversando um pouco, e aí um dos meus sócios falou assim, não, hoje em dia quem quiser... Não foi bem assim que ele falou, né? Mas ele disse assim, quem quiser casar hoje, casa. E não só ele, eu já ouvi outras pessoas falando assim, quem quiser casar hoje, casa. Mas quem quiser ficar sozinho também, fica. E aí a maioria das pessoas, ele não, mas a maioria das pessoas usa o exemplo de Paulo. Porque Paulo diz que é melhor ficar sozinho se for ficar se abrasando, né? Só que as pessoas esquecem de pegar o contexto do que Paulo estava falando. E esquecem de ler um texto muito importante que se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Porque as pessoas se apegam no que Paulo disse. Ah não, Paulo diz que por amor ao evangelho, né, se for te atrapalhar no evangelho, então é bom que fique sozinho. Mas as pessoas esquecem do que Deus disse. E em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja com diante dele. Então assim, não é bom que o homem esteja só. Então, para aquelas pessoas que pensam assim, não, eu estou melhor sozinho, eu fico melhor sozinho, eu não preciso de homem para ser feliz, ou eu não preciso de mulher para ser feliz, eu me viro bem desse jeito. Você pensar desse jeito, mas lê o que a Bíblia diz que Deus olhou para o homem e viu que não era bom ficar sozinho. Você acha, ou você pensa, ou nós pensamos, que nós nos conhecemos mais do que Deus? Deus conhece as palavras antes que cheguem na nossa boca. Ele nos conhece mais do que tudo e todos. E ele diz, não é bom você ficar sozinho. Mas por que Deus diz isso? Por que Deus disse que não era bom o homem ficar sozinho? O ser humano ficar sozinho? Por que Deus criou Eva para ajudar Adão? Mas tem pessoas que não acham, né? Viver sozinho triste. Não pensam dessa forma. A palavra de Deus diz em outro lugar que melhor é serem dois do que um. Porque quando um cai, o outro levanta. A palavra de Deus diz que Satanás está irado contra o povo de Deus. E está buscando derrubar o povo de Deus. E a nossa única esperança é nos agarrarmos a Cristo, né? Nos braços do Pai. A única esperança nossa é ligada a Cristo. Só que pensa só vocês, é muito mais fácil para Satanás derrubar um sozinho do que os dois juntos. E é por isso que Deus fez Eva para Adão, para ajudar Adão. A Bíblia diz para ser uma auxiliadora, mas não só uma auxiliadora nas coisas materiais, mas principalmente uma auxiliadora nas coisas espirituais. Porque Eva caiu quando ela se separou de Adão. Quando os dois estavam juntos, Satanás nem tentou eles.
Nem foi tentar eles, porque sabia que a força dos dois junto, provavelmente, mas não temos como saber, ele não conseguiria derrubar. Mas ele esperou a oportunidade e quando Eva estava sozinha, foi lá e aproveitou da oportunidade. Então nós pensamos assim, não, é bom ficar sozinho, né? Eu não preciso de um homem, eu não preciso de uma mulher. Só que pensa só, entenda, se você estiver sozinho, Satanás vai ser mais fácil para ele te derrubar. E se ele te derrubar, vai ser mais difícil para você se levantar, porque a Bíblia diz que quando um cai, o outro ajuda a se levantar. E casamento é sobre isso. Quem aí é casado, está casado, ou já foi casado, entende um pouco sobre isso. Sobre dias difíceis, né? Quando o homem chega em casa cansado do trabalho, teve um dia ruim, e recebe um sorriso da esposa, parece que o dia melhora, né? Um abraço da esposa, parece que o dia melhora. E da mesma forma, a esposa, quando está passando por um período difícil, que passa todo mês, que não é fácil, quem é homem sabe, não é fácil. Quando ela está triste, não entendendo o que ela está sentindo, né? Porque eu pergunto para minha esposa, amor, mas o que você está sentindo? Eu tô triste, tô brava, tô com raiva, então nem ela sabe o que ela tá sentindo. E aí o homem tem que estar lá para ajudar, e é mais fácil para ela. A mulher fica mais sensível, precisa de alguém do lado para passar junto esses momentos. Fica mais fácil para ela, fica mais fácil para o homem, e da mesma forma o contrário. Imagina só, pensa vocês, o homem trabalhou o dia inteiro, né? Levou bronca daquele patrão, aquele patrão, né? Aquele que nós muitas vezes não merecemos, mas levamos bronca, e chega em casa e a primeira coisa que a mulher faz é o quê? Dar bronca, brigar. Esse homem não fica feliz. Da mesma forma a mulher. O homem chega em casa, né, e a mulher está naqueles dias difíceis, e aí o homem não dá nem um boa noite, não pergunta como foi o dia, não pergunta o que ela fez, não elogia a comida que ela fez, o alimento que ela fez, não elogia a roupa que ela tá, e isso é muito importante, né? Isso é muito importante. E aprenda que é muito importante elogiar a roupa das mulheres. Muito importante. Tá ouvindo aí? Tem que elogiar sempre. Por mais que pra nós pareça uma coisa simples, ela chega, amor, como que eu tô? Uai, você tá como você tá todo dia, ué. O mesmo vestido você já usou 5 vezes, 6 vezes? Pra nós é assim. Mas pra ela, se nós olharmos e falar assim, nossa amor, você tá linda. Pronto, já ganhou o dia. É simples para nós, são simples gestos para ela, né? E para nós também, que é de uma importância gigante. Nós temos que entender, e hoje, irmãos, eu vou falar, comecei sobre isso, mas nós vamos falar sobre alguns pontos. O primeiro, nós vamos ler em Gênesis mesmo, capítulo 2, versículo 24. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem ou varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então aqui Deus dá um conselho para o homem, e conselho de Deus nós devemos procurar ouvir, porque Deus quer o nosso bem. E Deus diz o que nesse conselho? Portanto, deixará o homem, pai e mãe, né? Se apegará à sua mulher, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aqui Deus vem falando para nós, homens, principalmente, mas também as mulheres. Esse conselho não é específico para os homens, mas também para as mulheres, mas principalmente aos homens, que as mulheres na nossa vida têm que ser prioridade. Deus deu a responsabilidade para Adão de cuidar de todos os seres viventes. Adão, ele era o responsável por esse mundo. A responsabilidade desse mundo estava sobre Adão. Ele era o governante desse mundo. E Deus faz uma ajudadora da costela, uma mulher, uma companheira, uma auxiliadora para Adão. E Deus diz assim para Adão, Adão, a partir de hoje, essa mulher vai ser a sua prioridade. Lógico que abaixo de Deus. Deus em primeiro lugar sempre. Mas não vamos colocar Deus nessa prateleira, né? Porque Deus é prioridade na vida do homem, da mulher e do casal. Mas aqui eu estou falando como ser humano, a nossa prioridade tem que ser a nossa esposa. E a prioridade da esposa tem que ser o marido. Porque se Deus pede, Deus fala para nós, Deus ensina para nós. Nos 10 mandamentos ele diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás meu nome em vão, lembra-te do dia do sábado. Esses 4 mandamentos são sobre amor a Deus, né?
Nós estudamos já sobre isso. Esses 4 mandamentos são para mostrar para nós que Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. Ele não aceita empate, ele não aceita dividir o primeiro lugar. Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Mas é por isso, é porque ele é o primeiro na nossa vida, que nós não fazemos outras tarefas, como o trabalho cotidiano que ele deixou para nós, como cuidar da nossa família. Não. Nós fazemos isso. Porque isso também é honrar a Deus, da maneira certa. E Deus deixou a mulher para nós. E ele fala assim, ó, ela tem que ser sua prioridade. É como se colocasse, né, nos 10 mandamentos do casal, assim, por assim dizer, né, ou algumas regras para o casal, como se o homem pensasse assim, não terás outros deuses diante de mim. O que eu posso colocar como paralelo? Não terás outras mulheres para mim. Não observarás imagens de outras mulheres, né? Não falarás de outras mulheres. É ou não é? A Miriam tá só assim, ó. O homem tem que entender que a mulher é prioridade para ele. E como eu disse já, né? Como eu já disse aqui em outros cultos, o homem é muito diferente da mulher. Tanto biologicamente como na sua mente. É muito diferente. A mulher tem hormônios que mexem com ela que o homem não tem. O homem é de uma forma psicológica que a mulher é diferente. O homem é tudo mais simples, para a mulher é tudo mais enfeitado. O homem faz coisas que para ele não tem nada a ver, né? Tava conversando sobre isso e minha esposa ficou brava, mas não tem nada a ver. Para você não tem nada a ver. E se você falar para o seu amigo de trabalho, para ele também não vai ter nada a ver. Mas se você contar para outra mulher, ela vai falar assim, nossa, eu não acredito que você falou isso. Pois é. Eu já escutei isso. Já vivi isso, né? Falar para minha esposa assim, mas o que você está falando não tem nada a ver. Ah, não? Então pergunta para fulano. Fui lá, perguntei. Não tem nada a ver. Ah, não, então pergunta para outra pessoa assim, ó, para uma mulher. Ah, mas você falou isso? Não acredito. Enquanto nós não entendermos que são diferentes um do outro, vai ficar difícil ser feliz. Outra questão que nós temos que entender, e essa particularmente para mim é um pouco complicada, vamos ler o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz assim, sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio falar e tardio para se irar. Tá anotando, Paulo Vitória? Eu tô vendo. Todo homem seja pronto em ouvir, tardio em falar e tardio em se irar. E eu vou contar uma experiência para os irmãos agora que aconteceu comigo. Eu e a minha esposa, eu não vou lembrar direitinho, qualquer coisa você me dá uma luz. Vou lembrar mais ou menos, né? Eu e minha esposa tava conversando sobre alguma coisa que nós estávamos discordando. Não lembro sobre o que era, não adianta. E aí a gente tava conversando e ela apresentando os pontos dela, eu apresentando os meus. Na minha cabeça era assim, né? Ela tava apresentando os pontos dela, eu apresentando os meus, e a gente conversando e discutindo, assim, né? E aí a minha mãe ligou, nós ligamos pra minha mãe, não lembro, né? Liguei pra minha mãe, ou ela me ligou. E aí eu comecei a conversar com a minha mãe e a minha esposa também. E aí ela falou, não lembro se ela falou pra você, amor, ou falou pra mim assim, Júnior, você já parou de falar e escutou? Eu falei assim, como assim já parou de falar e escutou? Tô escutando tudo que ela tá falando. Eu tô escutando tudo que ela tá falando. Nós estamos conversando, estamos dialogando, tô escutando tudo que ela tá falando. Aí a minha mãe falou pra ela, né, falou assim, ó, o Júnior tem um defeito. Ele fala sem parar e não escuta o que os outros tá falando. Foi mais ou menos assim, né? É o que eu falei. Que eu falo demais e escuto pouco. E na minha cabeça, nós estávamos conversando normal. Mesmo tanto que eu falei, ela falou. Ela tava falando e eu falando, só que eu não percebo. E depois eu passei a perceber, né? Depois que a minha mãe falou assim, não... porque ela sempre falava pra mim, você não deixa eu falar, só você fala. E eu pensava assim, como? Não para de falar? Fala sem parar, né? Mulher fala sem parar. E a culpa é minha? Eu que falo demais ainda? E aí a minha mãe falou isso também, falou assim, nossa, você não sabe escutar, você só fala. E aí eu parei para pensar um pouco e raciocinar um pouco nas próximas conversas, né? Próximas brigas que nós tivemos. Parei para raciocinar um pouco e realmente eu falo demais. Ela começa a falar, eu já interrompo, já começo a falar, porque eu falo mais alto, né? Dá nem tempo dela falar. E ela vai, mas você... Não, você que faz isso, não dá nem tempo.
E na minha cabeça é uma conversa. Ela tá tentando falar e eu tô falando sem parar. E pra mim ela já falou tudo que queria já. Então a Bíblia fala pro homem. E como Deus é sábio, né? Diz assim pro homem, ser tardio em falar, pronto em ouvir. Pronto em ouvir e tardio em falar. Porque se nós formos prontos em ouvir e tardio em falar, nós evitaríamos 80% das brigas. Vamos colocar assim, um número baixo. 80% das brigas seria evitada se principalmente os homens fossem prontos em ouvir e tardio em falar. Mas não pensa vocês também que é para ficar falando sem parar. Tem um ditado que diz, Deus deu 2 ouvidos e 1 boca, né? Para ouvir mais e falar menos. Mas além de tudo, diz assim, tardio em falar, né? Pronto em ouvir, tardio em falar e tardio em irar. Esse é o problema. Porque nós somos tardio em ouvir, pronto em falar. E a hora que tá falando, já tá irritado. Porque assim, enquanto tá de boa, tá quieto, né? Se tá quieto, não tem problema. Começou a falar, é que já tá bravo. A minha esposa fala assim, 3, 4 palavras, já tá gritando, já tá falando alto. Então assim, a mulher fala, sempre no mesmo tom, assim, né? Consegue falar o dia inteiro, sempre no mesmo tom. Agora o homem começa a falar assim, fala umas 3, 4 linhas, já tá subindo o tom, já tá bravo. Por isso que Deus fala. Tardio em falar, para não ficar irritado, não se irar. Para não sair batendo nas portas, que não tem culpa de nada. Nós temos que entender, irmãos, que Deus pede isso para nós, porque Ele quer o nosso bem. Deus conhece cada um, Ele conhece o ser humano, porque foi Ele que criou. E como Deus é maravilhoso, Ele escreveu essa palavra há 2000 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, Tiago. E até hoje acontece isso, o homem é pronto em falar e tardio em ouvir. E Deus, na sua sabedoria, já deixou o conselho para o homem na Bíblia. E para as mulheres também. Outro ponto que eu queria pegar com os irmãos, esse eu vou só falar, é sobre o perdão, né? Casamento é sobre perdoar. É entender isso. Jesus veio morrer por nós. Ele veio dar o perdão para nós. Essa foi a maior prova de amor. A maior prova de amor para o ser humano foi Jesus vir morrer na cruz por todos nós. E perdoar os nossos pecados. E sabe qual que é o principal? Porque Jesus veio, deixou o céu, veio morrer por nós, morreu por nós e perdoa todos nós os nossos pecados. E sabe qual que é o principal? Sem nós merecer. Porque nós não merecemos. Então nós temos que entender isso. Se Jesus fez isso por nós, por que nós pensamos assim, mas eu não vou perdoar ele não merece, tá errado. Quem pisou no meu pé foi ele, ou quem pisou no meu pé foi ela, e eu não vou perdoar. E a maioria dos casais que eu converso, né, eu falo sobre, que eu já conversei sobre isso, diz que um dos maiores arrependimentos que tem é ter passado 2, 3 dias brigado. E depois, no final dos 2, 3 dias, muitas vezes nem sabe por quê. Eu, muitas vezes, fui assim. Sou assim. Né? Tenho orado para Jesus me mudar. Mas às vezes somos assim. O orgulho, né? O orgulho. Às vezes por pouca coisa. Uma tampa aberta. Um sapato fora do lugar. Nós ficamos sem conversar por 2, 3, 4 dias. E depois, nem lembro por quê. Mas depois do primeiro, do segundo, do terceiro dia, já fica difícil pedir desculpa. Porque o orgulho vai subindo mais, né? Eu não fiz nada, e é eu que vou ter que ir pedir desculpa? Eu não fiz nada, e é eu que vou ter que ir lá e me humilhar, e ela vai sair, ou ele vai sair como certo? Eu não fiz nada, e mesmo assim Jesus veio morrer por mim. Eu não mereço, e mesmo assim ele veio morrer por nós. Da mesma forma nós, no relacionamento. Outro tópico que eu queria falar é sobre... Eu ia falar sobre persistência, que casamento é persistir. E para falar sobre persistência, eu queria contar uma história para os irmãos. Uma história curtinha, simples, rápida. Só um pensamento, uma ilustração, melhor assim dizer. Hoje em dia, o nosso mundo que nós vivemos, e o pessoal da nossa geração, da minha geração, entende mais do que eu vou falar. Hoje em dia é tudo fácil para nós. Hoje em dia é tudo simples. Hoje em dia, quebrou um prato, você vai lá e compra outro. Perdeu um garfo, você vai lá e compra outro. Quebrou o liquidificador, vai no Shopee e compra outro. É tudo fácil, tudo rápido. Rasgou uma roupa,
vai lá, compra outra. Perguntaram para uma senhora certo dia qual que era o segredo dela ter ficado casada 60, 70 anos com seu marido. E ela disse assim: eu sou de uma época em que quando quebrava alguma coisa, nós tínhamos que consertar. Não ia lá e trocava. Quando rasgava uma calça, tinha que costurar. Quando quebrava uma bacia, tinha que arrumar. Quando quebrava alguma coisa, nós tínhamos que arrumar. Por quê? Porque era mais fácil arrumar do que comprar outro. Hoje, se um prato quebra, você vai na Shopee, é mais barato comprar outro prato do que arrumar. Naquela época, era muito mais caro comprar outro do que arrumar. Então você arrumava as coisas que você tinha em casa. E da mesma forma hoje. Hoje as pessoas pensam o quê? Não deu certo? Larga. Né? Arruma outro. Não é igual era antigamente. Não tá dando certo? Faz o quê? Arruma. Conserta. Vê o que está estragando. Por que está estragando? E arruma. Conserta. É o que Deus quer. É o que Deus pede. Se tá difícil, continua. Tenta consertar. Por quê? Porque o próximo pode quebrar do mesmo jeito. E o próximo do próximo pode quebrar do mesmo jeito. Às vezes o problema não está no prato. Às vezes o problema está em quem está manuseando o prato. Você pega o prato e joga no chão e não quer que quebra. É mais fácil consertar do que comprar outro. É isso que nós devemos entender. Por mais que a nossa geração seja a geração da facilidade, nós temos que entender que é mais fácil consertar. Por quê? Porque pensa só os irmãos que já viveram 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos de casado. Quantas coisas vocês já passaram? Quanta discussão, quanto progresso no relacionamento. O outro vai começar do zero. E vai ser luta também. Uma vez eu estava vendo uma pessoa comentando, né? E eu achei interessante o comentário dela. Ela disse assim: eu estava assistindo um filme uma vez, e aquele filme eu não achei muito certo. Porque o filme falava sobre um romance, né? Um amor de dois jovens que se conheceram, namoraram, e no fim do filme, depois de muita luta, muito sofrimento, casaram. E o filme estava escrito assim no final: felizes para sempre. Será? Felizes para sempre? Ele disse assim: não concordo com isso. Casamento não é felizes para sempre. Casamento é construção. Casamento é sofrimento. Casamento é felicidade. Casamento é companheirismo. Casamento é para sempre. Mas primeiro, antigamente, o mundo vendia um casamento feliz para sempre, mágico, né? Eles passavam por muitas dificuldades ali no começo, e ia desenrolando no filme, se acertando, e no fim do filme era feliz para sempre. Não pensa assim. Vai ter dias difíceis, vai ter dias complicados. Mas a Bíblia diz para nós o quê? Que é melhor ser dois do que um. Não é bom que o homem esteja só. Casamento é plano de Deus. Casamento, a Bíblia diz para nós que foi criado no Éden, com o sábado. É mandamento. O 7º mandamento diz: não adulterarás, fala sobre casamento. Nós temos que entender que Deus, Ele zela pelos casamentos. Deus é feliz quando o homem se une com uma mulher. Ele fica satisfeito, porque foi por esse propósito que Ele criou o ser humano. Que nós possamos compreender a vontade de Deus na nossa vida e no casamento. Que não é fácil. Mas pensa só, os irmãos. E eu vou fazer uma ilustraçãozinha, um desenho, e eu sou bom de desenho, né? E entenda, irmãos. Presta atenção, como é fácil, né? Ó. Dá pra ver aí? Ó. Vou pôr um H aqui, de homem. Um M de mulher. E um D de Deus. Não preciso falar, né? Todos aqui são inteligentes o suficiente para entender o que eu quis dizer. Quanto mais os dois chegam perto um do outro, mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais perto um do outro. E é assim. O casamento só vai funcionar, só vai dar certo, só vai ser feliz se for o homem, a mulher e Deus. Amém? Amém.
Que Deus possa abençoar a todos e todos os casais. Esse é o meu desejo de oração.